O tratamento espiritual da depressão de Anselm Green, sexta parte, esgotado pela angústia. Por vezes, os indivíduos depressivos ficam angustiados. Eles têm a sensação de que qualquer ato, por mínimo que seja, cause-lhes forças descomunais. Eles buscam evadir-se deste cansaço para o sono. Todavia, geralmente também não conseguem adormecer. Eles permanecem acordados, os pensamentos girando. A depressão usurpa-lhes toda a sua energia. Várias vezes, encontramos a depressão por esgotamento em indivíduos que trabalham excessivamente. Estes indivíduos se empenham em realizarem muitas atividades. Contudo, agora, repentinamente, se tornaram incapazes de fazer algo. Estão totalmente inseguros. Eles possuem a sensação de que todas as suas energias se dissiparam. As depressões por esgotamento são mais comuns nas mulheres do que nos homens, principalmente naquelas extremamente meticulosas e, ao mesmo tempo, inseguras. A depressão desenvolve-se não simplesmente por um excesso de trabalho, mas por tensões e sobrecargas emocionais de longa data. Quando as mulheres trabalham em um ambiente tenso, isto pode levar à depressão por esgotamento. Nos homens, as causas da depressão por esgotamento podem diversas vezes ser a falta de reconhecimento de seu trabalho ou a pressão de tempo a que são submetidos em seu trabalho, assim como as constantes interrupções que sofrem no trabalho intelectual. Frequentemente, são os homens que, durante anos, trabalharam muito além da média. Porém, eles ignoraram os aborrecimentos causados pelo seu trabalho e, em alguma hora, chegaram ao limite. Eles têm crise de choro ou sentem-se tão exaustos e pesados ao despertarem pela manhã a ponto de não conseguirem ir ao trabalho. Ao buscar, na Bíblia, uma história que relate sobre a depressão por esgotamento, o autor Anselm Green recorda da passagem da oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Ao levantar-se na oração durante a luta com Deus e aproximar-se dos discípulos em busca do conforto, achou-os dormindo de tristeza. Lucas capítulo 22, versículo 45. No grego, encontramos aqui a palavra lipe, que significa tristeza, lamento, desgosto. Os discípulos não suportam permanecer acordados com Jesus, porque a decepção perante o caminho do sofrimento que o seu mestre provavelmente seria obrigado a seguir era-lhes grande demais. Os discípulos não estavam esgotados por terem trabalhado excessivamente. Eventualmente, eles não suportaram a tensão entre a fascinação que Jesus lhes despertava com seus discursos e suas ações, e a decepção por não haver mais saída para o sofrimento a que este mesmo Jesus seria exposto. Jesus sempre expunha sobre o seu sofrimento. E pouco antes de ir ao Monte das Oliveiras, na última ceia, Jesus mencionava sobre a traição de um dos seus discípulos e de sua morte iminente. Isto aparentemente deixara os discípulos bastante inseguros e os sobrecarregará emocionalmente. Jesus não exigia muito dos discípulos no Monte das Oliveiras. Os discípulos deveriam somente orar com ele. Contudo, até mesmo para isto estavam cansados demais. Haviam perdido todas as suas forças. Não conseguiam animar-se para orar, porque nada lhes parecia ter sentido. Sentiam-se sobrecarregados e fugiram para o sono. Eles literalmente fecharam os olhos para o que estava para ocorrer com eles e com Jesus. Eles fugiram para o sono para não verem o que acontecia com Jesus. A depressão pode agir como uma proteção que nos isola daquilo que nos sobrecarregaria espiritualmente.
Os discípulos sentiram-se sobrecarregados diante da ideia de que o seu mestre poderia morrer. E então fecharam os olhos e dormiram de tristeza. Porém, enquanto dormiam, não podiam ajudar Jesus de maneira alguma. A depressão protege contra o ímpeto de um fracasso real ou imaginário. Quanto mais as pessoas acometidas se afundam nela, maior se torna a sua falta de coragem. Em algum momento, sequer conseguem levantar-se. Lucas escreve que a tristeza esgotara os discípulos. Já os psicólogos afirmam que o esgotamento é que deprime. Anselm Green acredita que não se pode fazer essa separação. Ambos estão intimamente interligados e diversas vezes é impossível afirmar o que ocorreu primeiramente. Contudo, o trabalho nunca é a única causa do esgotamento. Diversas vezes são as decepções, as resistências, a quebra das próprias ilusões que levam as pessoas ao esgotamento e à depressão. Anselm Green acompanhou uma professora que estava passando por uma depressão por esgotamento. Não era o trabalho que era excessivo, mas as relações mal esclarecidas no corpo docente e os conflitos que nunca eram verdadeiramente expostos e, ao mesmo tempo, assim, roubava-lhes toda a energia. A terapia que Jesus oferece aos discípulos aparenta ser uma grande exigência para muitos depressivos. Ele diz aos discípulos: "Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação." Lucas capítulo 22, versículo 46. O depressivo sente-se esgotado demais para se levantar. O indivíduo depressivo aparenta ter perdido até mesmo a oração. Mas, para Jesus, levantar-se e orar são as pré-condições para que os discípulos não caiam em tentação. A palavra grega para tentação significa, na verdade, perturbação. A depressão confunde o pensamento e rouba-nos toda a orientação. Para nos opormos a isso, é necessário que nos levantemos e oremos. Uma mulher o escreveu: "Há anos estou depressiva por causa de alguns problemas que carrego comigo. Os problemas não mudam e assim o meu estado também permanece. A oração não me traz mudança alguma. Tenho a sensação de que Deus não me ajuda. Esperanças não atendidas deixam-me desesperadas." A mulher compreendia a oração como um pedido que Deus deveria atender. Se Deus não muda os meus problemas, ela também não tem como mudar. Por fim, ela atribui a Deus uma responsabilidade que é sua. Deus deve tirar-lhe a depressão. Porém, desta forma, ela é novamente decepcionada e, por fim, sequer deseja mais orar. Jesus, aparentemente, compreende a oração de forma diferente. Jesus abre para Deus o seu medo, a sua impotência, a sua tristeza, e pede ao seu Pai que lhe tome o cálice amargo. Mas, ao mesmo instante, ora: "Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas capítulo 22, versículo 42. Orar, conforme a compreensão de Jesus, é uma luta com Deus. Eu abro a minha tristeza para Deus e peço-lhe que me livre dela. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo instante, eu me rendo a Deus. Ao olhar para Deus, a minha depressão se transforma. Ela deixa de me dominar. Orai para que não entreis em tentação. A oração não nos preserva da depressão. Ela deve nos proteger para que não nos perturbemos na depressão, para que não enlouqueçamos conosco e com Deus. A oração não nos tira da opressão, mas ela pode conferir-nos firmeza na opressão. Na oração, voltamos-nos para Deus de dentro da depressão, para nele encontrar apoio e não afundarmos na depressão. O evangelista Lucas conta uma parábola em que Jesus revela a pessoas deprimidas um caminho para que encontrem esta oração
que vence o seu desespero. Em Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, Jesus relata de uma viúva que é molestada pelo adversário. Aparentemente, ela não tem chance alguma, porque o juiz a quem ela procura para combater o adversário não deseja ajudá-la. Eventualmente, seja um inimigo externo que esteja molestando a mulher, mas também pode ser os seus próprios medos e padrões de vida que a sobrecarregaram. Por ser a depressão que a impeça de viver. Mas a mulher não desiste. Apesar de sua situação aparentemente não ter saída, ela luta insistentemente pela sua vida. E isto impressiona o juiz a ponto de ele ser obrigado a ceder e reconhecer. Conversando consigo mesmo, ele diz: embora não tenha a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. Lucas, capítulo 18, versículo 4. O grego diz, senão, ela acabará por vir a socar-me o olho. Muitos depressivos relatam que não conseguem mais orar. Tantas vezes e tão intensamente pediram a Deus que os livrasse de sua depressão. Porém, nada ocorreu. Eles têm a impressão de que a oração de nada adianta. O seu estado chega até mesmo a piorar, porque a oração não atendida acaba por questionar a sua fé. Eles ficam com a consciência pesada por ter sua fé não ser suficientemente profunda. Creem que é por isso que toda a oração de nada adiantará até então. Mas, ao mesmo tempo, percebem que a intensificação das orações também não espanta a sua depressão, mas somente fortalece ainda mais. A causa deste círculo vicioso é uma compreensão equivocada da oração. Muitas pessoas compreendem a oração de uma forma excessivamente exteriorizada. Esperam por um milagre de fora. Deus deve simplesmente tomar-lhes a depressão como um mágico sem que elas precisem fazer algo. No entanto, tal oração exteriorizada acaba levando ao desespero. Jesus compreende a oração de forma diferente. Para ele, orar significa expor a própria impotência para Deus. É o que ele faz no Monte das Oliveiras. A oração chega a aprofundar Jesus ainda mais no medo e na impotência. No entanto, ao enfrentar o seu medo diante de Deus, ele se transforma. Na imagem da mulher que é extremamente luta desesperadamente, Jesus pretende encorajar os discípulos para que não desistam de si. Eles devem bradar a Deus dia e noite na oração e mostrar-lhe a sua aflição. Deus imediatamente lhes fará justiça. Não podemos, no entanto, compreender isto de maneira meramente externa, como se Deus fosse intervir lá do alto e tomar-nos a depressão. Trata-se muito mais que experimentar na própria oração o direito à vida. Na oração, entramos em contato com a profundidade da alma, onde Deus reside em nós. Ali, nenhum inimigo pode nos importunar. A depressão também não tem acesso. Ali nós temos direito à vida. Ali somos sãos e íntegros, livres de todos os sentimentos depressivos. No meio da desesperança dos nossos sentimentos oprimidos, a oração nos faz entrar em contato com a força existente nas profundezas da nossa alma. Jesus ordena aos discípulos que se levantem e orem. Orar significa arriscar uma revolta, não se entregar simplesmente à depressão, mas insurgir-se contra ela e, na oração, conquistar uma nova posição. O que seria muito simples é o aconselhamento da oração ao depressivo. Porém, o ore bastante e sua depressão irá passar. Um conselho como este apresenta a oração de uma forma bastante exteriorizada. E no momento em que não obtivermos nenhum resultado, frequentemente a oração nos faz mergulhar ainda mais fundo na depressão. É mais coerente falar para o depressivo, assim como Jesus: não desista de você, continue lutando, continue orando, mesmo que você não sinta o apoio. Na oração,
você experimentará o próprio Deus que está com você. E ali, onde Deus está em você, o Jesus interno, não o juiz interno, melhor dizendo, não te domina. Ao sentir em você o espaço interior, você conseguirá escapar da opressão externa. Na depressão, a opressão está em nós e em torno de nós. Jamais devemos cair e nos afogar nela. Uma mulher rejeita soluções profundamente simples, como lhes recomendou o sacerdote. Apenas ore e você receberá ajuda. Ela escreveu: então, por que não recebo ajuda há anos? Apesar de toda oração e esperança, meus problemas continuam os mesmos. O que eu preciso mudar na minha cabeça para entender o que Deus quer me falar e para reconhecer por que as coisas são como são e, apesar de tudo, está tudo bem? Em sua pergunta, ela já aponta para uma solução. Não se refere a Deus tomar-lhe os problemas através da oração. Refere-se muito mais de, através da oração, compreender que, na minha opressão, eu estou na mão de Deus e que, dentro de mim, há algo que a depressão não consegue dominar. E isto transforma a minha autopercepção. Eu passo a compreender a mim e a minha vida de uma forma inédita e consigo lidar com a minha depressão de maneira diferente.